Oi pessoal, eu sou Orlando, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre nichos de mercado. O que são nichos, por que eles são tão importantes para nós podermos fazer vendas de forma segura e eficaz e quais são os benefícios que definir um nicho pode trazer para o nosso negócio. Se você está interessado nesse tema, não perca as dicas que vêm a seguir, confira esse vídeo até o final e vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre nichos. Para nós começarmos a falar sobre nichos de mercado, nós precisamos perceber que um nicho vai representar um recorte menor daquilo que é um mercado. Vamos olhar para o mercado e dizer que um mercado de consumidores ele vai ser composto por um número infinito de consumidores. E essas pessoas estão dispostas a comprar diferentes produtos, diferentes serviços. Só que essas pessoas que estão no mercado assim de forma mais aleatória, elas comportam-se de maneira diferente e tem várias coisas que influenciam naquilo que é o seu desejo e naquela sua demanda de compra, ok? Então, essas pessoas que estão lá, elas comportam-se de maneira completamente diferente, de forma bem aleatória. Por quê? Essas pessoas são influenciadas por sua religião, o local onde vivem, sua situação financeira, seu agregado familiar, por questões sociais de forma geral, por questões ecológicas, políticas, ambientais, tecnológicas. São inúmeras variáveis que podem afetar aquilo que são os desejos dos consumidores que estão no mercado. Então, o mercado, por esse motivo, é considerado um lugar que é heterogêneo. O mercado nem de longe vai ser homogêneo, porque lá as pessoas não são todas iguais, não há um padrão de demanda, de desejos, etc. Então, sendo um lugar heterogêneo, é difícil vender lá e é difícil agradar a todos. Porque como vocês já ouviram por aí, impossível é agradar a todos e já ouviram falar que gostos são relativos, Cada um tem os seus gostos, etc. Então, dentro do mercado também existe isso. Não só em relação a gostos, mas também a preços, a desempenhos, a design, a aparência de um determinado produto e tantos outros fatores que podem influenciar na decisão de compra por parte dos consumidores. Tendo dito aqui que o mercado é esse lugar completamente heterogêneo, o que nos resta então é procurar dentro desse mercado que é o nosso universo um grupo menor que seja mais idêntico possível. Idêntico no sentido de apresentar desejos semelhantes, apresentar características semelhantes, apresentar poder de compra também semelhante, e esse nosso grupo vai ter reações, digamos, parecidas aos diferentes estímulos de marketing que nós vamos colocar lá no mercado. Então, na prática, um nicho vai ser um recorte menor que nós vamos tirar desse mercado que é um universo. E esse nosso recorte, nós queremos o quê? Que o grupo pré-selecionado de consumidores, esse grupo que nós pré-selecionamos, ele seja o mais homogêneo possível. Quando eu falo de um recorte menor, não estou a dizer especificamente que o nicho deva ter 5, 10, 20, 200 ou 500 pessoas. Um nicho pode ser consideravelmente grande, ou melhor, relativamente grande e também bem rentável para o nosso negócio. Então, desse mercado que vai ser o nosso universo, nós vamos retirar o nosso nicho. E esse nicho vai ser composto por pessoas que apresentem características semelhantes e que estejam lá a reagir de forma semelhante para os diferentes estímulos que nós vamos colocar no mercado. Então, para dar aqui um exemplo prático, vamos dizer que o mercado é um universo e nele nós encontramos idosos, crianças, encontramos lá bebês, adolescentes, jovens do sexo masculino, feminino e também de mais variados gostos, bolsos e comportamentos possíveis, ok? Isso sendo influenciados por aqueles fatores que eu já expliquei aqui anteriormente, que vão fazer ao longo da vida com que a gente forme aquilo que a gente diz ser o nosso gosto pessoal, Ou então os nossos desejos. Então, esse nosso nicho, ele precisa ser
escolhido a dedo. Vamos lá supor que eu sou uma pessoa que faz acessórios para venda. Eu não vou vos dizer aqui especificamente qual é o tipo de acessórios que eu estou a vender, mas partindo do princípio então que eu vendo acessórios femininos e masculinos, aí eu vou ter que ir ao mercado e fazer o quê? Procurar um grupo de pessoas, primeiramente, que usem acessórios, não é? E em segundo plano, né, que é um pouco menos importante, aquelas pessoas que são capazes de comprar aqueles acessórios, às vezes para filhos, para oferecer e etc. Então, o meu grande foco vai ser as pessoas que usem esse tipo de acessórios. Vamos supor que eu vendo acessórios femininos, masculinos, mas esses acessórios são de ouro. Nós sabemos que os acessórios de ouro, os anéis, os colares, os brincos, etc., eles têm um preço elevado. Então, dentro desse público masculino e feminino, eu preciso segmentar eles ainda mais de acordo com a sua condição financeira, de acordo com o seu poder de compra. Então, para aquelas pessoas que talvez não trabalhem, que talvez não tenham o hábito de consumir esse tipo de produtos, ou que o seu rendimento não seja equivalente a esse gasto que vai ser, digamos, consideravelmente desnecessário, caso a pessoa não tenha um rendimento tão elevado, são pessoas que já estão fora desse nicho que eu estou a tentar formar, ok? Isso se eu for a vender os produtos, né, os acessórios masculinos e femininos de ouro. No outro exemplo, vamos supor que os acessórios que eu esteja a vender, eles sejam feitos de linha e miçangas. Nesse caso, eu vou ter de procurar algumas pessoas que tenham um estilo de vida um pouco mais alternativo, um pouco mais leve, né? Uma forma diferente de encarar essas coisas. Então, eu iria olhar mais para o estilo de vida, para questões culturais e etc. E também para a idade, obviamente, né? Porque nós não vemos, por exemplo, tantos senhores, tantos idosos e etc., usando, né, acessórios que sejam feitos de linha, de corda, de palha, de miçanga, etc. Então, isso vai mexer totalmente com esse meu grupo. Aí eu vou para o público masculino e feminino e eu vou extrair uma faixa etária específica que eu vou considerar mais ou menos, eu poderia dizer talvez de 10 até 40 anos ou até 35. E desse grupo eu iria olhar mais também para o estilo de vida. Se eu estou a olhar para pessoas que trabalham em grandes empresas, grandes corporações, que no dia a dia talvez se vistam formalmente, tenham uma forma de apresentar-se assim muito mais formal e restrita, eu não iria colocar essas pessoas como foco para eu vender esse tipo de acessórios de miçangas, de palha, de linhas e etc. Então, para vocês perceberem, né, dentro desse grupo de acessórios, eu posso ter vários nichos. Nichos para os meus acessórios que sejam de ouro, para aqueles que sejam de miçanga e linhas e etc. E para os acessórios que talvez sejam feitos de madeira, de marfim, e outro tipo de material. Então, assim também funcionam os nichos de mercado para todos os tipos de negócio que vocês estiverem a praticar. Vocês já notaram, provavelmente, que nos meus vídeos, em alguns momentos, eu deixo muito claro que os conteúdos que eu produzo, né, os treinamentos, as mentorias, os cursos online, são direcionados a jovens empreendedores. E quando eu falo isso, estou a falar com base no meu nicho, né? No grupo de pessoas que mais estão aptas a comprar os meus produtos e serviços. Tendo feito um estudo, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, e eu defini que, olha, quem mais procura esse tipo de serviços são as pessoas que querem aprender a empreender, que estão a começar um negócio, ou então que já têm um negócio, mas estão ainda ali nos seus primeiros anos a tentar caminhar, a tentar engrenar-se no mundo dos negócios. Então, tendo feito esse estudo, eu consegui definir o meu nicho em termos de faixa etária, em termos de poder financeiro, né, poder aquisitivo, e em termos, às vezes, de grau acadêmico, de nível de vida, de conhecimento e etc. O mesmo as outras empresas também fazem em relação à sua cartela de clientes. Uma outra forma de definir nichos, que é bem simples,
para quem já está no mercado a atuar, já vende, prestem atenção em todas as pessoas que compraram convosco e em todas as pessoas que estiveram interessadas em adquirir o vosso produto ou o vosso serviço. Na sua maioria eram homens ou mulheres. Qual era a faixa etária dessas pessoas? Né? E como é que essas pessoas vos abordaram, quais foram os preços que elas estiveram dispostas a pagar, etc. Então, isso vai ser um trabalho simples de fazer um perfil, né, mais resumido de todos os clientes que passaram pelos vossos negócios. Então, uma outra forma também que vai vos ajudar a definir um público-alvo e também o vosso nicho, para quem tem páginas, por exemplo, fanpage no Facebook ou então uma conta comercial no Instagram, é possível ir lá nos relatórios estatísticos e ver quais são as pessoas que mais têm seguido as vossas páginas, que mais vos seguem, e essas redes sociais, elas já nos dão um relatório com base na idade, com base no grau acadêmico, com base na localização, com base nos gostos, né, nos interesses. E também já vão segmentar aí de forma muito prática que vai vos auxiliar a fazer esse trabalho, ok? Isso para quem tem uma conta comercial. Por isso é importante para quem tem um negócio e quer abrir uma página nas redes sociais, que esse negócio ele seja feito de forma correta, né? Que não façam em páginas pessoais, mas criem novas páginas que sejam comerciais. Então, sobre nichos de mercado e a forma como nós vamos definir, de forma mais simples e clara, simplificada, que eu poderia deixar para vocês, são essas dicas que eu deixei aqui atrás. Agora nós vamos falar sobre como é que nós vamos vender para o nicho que nós selecionamos, para aquele nicho que nós montamos. Essa aí, digamos que é a parte mais simples, né? Se nós já definimos quem são essas pessoas, onde é que elas estão, por exemplo, qual é a idade dessas pessoas, né? Até que valor elas estão dispostas a pagar, é muito mais fácil nós chegarmos para elas com uma proposta de produto ou serviço que seja adequada a ela, que seja mais assertiva, ok? Por vezes vocês já estiveram numa loja a apreciar as coisas e um vendedor chega lá e diz: olha, tá aqui isso aqui, dá para si. E vocês disseram: não, isso não tem nada a ver comigo. Ou então vocês estiveram, por exemplo, numa feira ou andar pelas ruas à procura de bicicletas e de repente alguém vos interrompe para tentar vender panelas, para tentar vender sapatos. Aquilo tem mais a ver com um nicho específico para aquilo que a pessoa está a vender. Então, na prática, se nós já definimos o nicho, vamos dizer que, ok, eu vendo tomates, tenho uma banca de tomate. Então, minha banca, onde é que eu vou colocar? Vou colocar na beira, no Macuti. Está bem. Então, na beira, no Macuti, as pessoas demandam tomate em que quantidade? Quantos quilos elas são capazes de comprar? Qual é o preço que elas vão comprar por quilo? Ok. Então, para vender para essas pessoas, né, é muito mais simples. Por quê? Porque eu já sei onde é que eu estou, onde é que eu posso encontrar essas pessoas e como é que essas pessoas querem fazer os seus pagamentos. Um exemplo muito simples. Se eu, por exemplo, quiser vender algo na internet, em primeiro lugar, eu tenho que procurar saber do meu nicho, né, que é um público jovem, onde é que eu posso encontrar essas pessoas? Será que eu vou encontrá-las no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn? Onde é que eu posso encontrar? Tendo em conta que o meu público-alvo, né, que o meu nicho também é composto por jovens e eles procuram um conteúdo específico, eu sei, assim, na prática que a maioria das pessoas não está no TikTok à procura especificamente de oportunidades de negócio ou oportunidades de investir em desenvolvimento pessoal, né? À procura de serviços para contratar que ajudem a alcançar os seus objetivos de negócio. E eu sei, por exemplo, que no LinkedIn as pessoas estão a olhar mais para oportunidades comerciais, oportunidades para vender, para fechar negócios, oportunidades de emprego e etc. O LinkedIn não é a plataforma, digamos assim, mais eficiente
para eu conseguir jovens empreendedores ou aspirantes empreendedores para eu vender os meus cursos, as minhas mentorias e etc. Então, resta-me aqui saber das restantes plataformas, quais delas é que se enquadram melhor nesse perfil, né, de cliente ideal que eu tenho. Então, isso já me ajuda a estar um pouco mais próxima dos meus clientes. Então, dessa forma, eu posso escolher abordá-los de diferentes formas, com stories, com vídeos mais longos, como no YouTube, com vídeos mais curtos, talvez no Instagram, com lives, e poderia ser de diferentes formas. Isso é só um exemplo, ok? Então, para quem está a vender roupas, comidas, que faça bolos por encomenda, existem pessoas aqui talvez que tenham prestação de serviços de decoração, de informática, de reparação de frios, de manutenção de viaturas. Podem existir aqui várias pessoas, inclusive revendedores também de marcas, né, de coisas relacionadas à cozinha, de cosméticos, vendedores de mel, ou enfim, variados tipos de pessoas podem estar a assistir esse vídeo atualmente. Então, primeiro, saibam o que é um nicho, pesquisem sempre sobre isso. Segundo, sempre vão em busca de um grupo que tenha as mesmas características, que esteja disposto a comprar aquilo que vocês querem vender. Tenham em conta os vossos custos de produção, as características dos vossos produtos e serviços e procurem pessoas que vão estar mais aptas a comprar aquilo que vocês querem vender. Nem todo mundo vai estar interessado, lembrem-se disso, não é para todos, mas alguns vão realmente estar mais interessados que outros em comprar aquilo que vocês têm a vender. E essas pessoas realmente fazem parte do nosso nicho. Essas pessoas são o nosso potencial cliente. Então, é importante sim fazer um perfil desses clientes que já compraram conosco, se eles eram na maioria homens, mulheres, idosos, crianças, qual é o valor que eles pagaram, se eles pediram para pagarem prestações, se são pessoas que levaram e pagaram depois, como é que foi esse processo? Se a maioria pagou, sei lá, no M-Pesa, por transferência ou em mão, como é que vocês fizeram para encontrar essas pessoas? Ou então, que meios essas pessoas acharam para encontrar vocês e os vossos negócios? E, por fim, procurem sempre fazer também uma avaliação estatística em relação às vossas contas comerciais, no Facebook, no Instagram, e isso é muito, muito precioso para quem quer também fazer vendas online, que não tem essa interação assim, vamos dizer, presencial, né, pessoalmente, conhecer um pouco por trás quem são as pessoas que mais visitam as páginas, que mais geram engajamento, que mais dão cliques e etc. Então, essas são as minhas dicas para vocês. Assim que eu lançar novos cursos, novas mentorias sobre marketing e empreendedorismo na prática, eu vou preparar um conteúdo muito enriquecido que ensine para vocês muito mais sobre onde encontrar clientes de forma mais assertiva, como definir. Nos meus cursos eu dou os PDFs, os materiais, os e-books para que cada um treine na prática e eu vou fazendo uma mentoria sempre ali ao vosso lado para conseguir vos sanar qualquer dúvida e vos mostrar sempre qual é a direção, né? Qual é a direção, digamos, melhor ou mais prática para que vocês possam alcançar o vosso sucesso em vendas. Então, fiquem atentos nas minhas páginas, Facebook, Instagram, Hiperfoco Consultoria e aqui no YouTube, canal Orlando Arroz. Por favor, se inscrevam, deixem um like, vamos partilhar e até a próxima!